Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre as texturas. Tu já reparaste que todas as superfícies ao nosso redor possuem texturas? Que as texturas estão presentes em objetos tridimensionais e também em objetos bidimensionais? Tu sabias que uma superfície lisa também contém textura? Nessa aula, tu vais aprender como as texturas se manifestam e como podem ser reproduzidas pela ação humana. Ao final deste encontro, tu estarás apto a reconhecer os diferentes tipos de textura e principalmente a criar novas texturas. Vamos começar? A textura. A textura se refere às características da superfície de um formato. Todo formato tem uma superfície e toda superfície tem determinada textura. Ela pode ser lisa, pode ser áspera, pode ser decorada, polida, macia. Ela pode ser apreciada pelo sentido do tato e da visão, ou da combinação de ambos. A natureza possui uma infinidade de texturas. A textura ela pode ser criada com pontos, com linhas, ou ainda com a combinação destes elementos. Ela pode apresentar ainda um padrão regular ou irregular. As texturas adicionam variações visuais nas superfícies, e quando utilizado gradações de claro e escuro, elas estabelecem o volume. As texturas podem ser configuradas em dois principais tipos: visual, ou também conhecida por ótica, e tátil. A maior parte da experiência humana com a textura é visual e não é tátil, ou seja, ela é percebida muito mais pelo sentido do olhar do que pelo sentido do tato, do toque. Vamos começar vendo então a textura visual. A textura visual ela é bidimensional. Ela é percebida pelo olhar, mas ela pode também provocar sensações táteis. E existem três tipos de texturas, e nós vamos ver cada uma delas agora. A textura decorativa, ela tem esse objetivo de decorar uma superfície, e ela é subordinada ao formato, ou seja, a sua existência não altera o formato do objeto. Ela pode ser produzida à mão, por meios mecânicos e por meios digitais. Aqui nós temos um exemplo de uma textura muito simples, linear, que poderia ser aplicada em um tecido, em uma louça, e não alteraria o formato desses objetos. A textura espontânea, ela faz parte do processo de criação visual, ou seja, a textura e formato não podem ser separados e ela geralmente é produzida acidentalmente ou é o resultado de uma produção manual. Aqui nós temos o exemplo da textura de um papel amassado. Nós não podemos separar a textura do papel. No terceiro tipo de textura, nós temos a mecânica, que é obtida por meios mecânicos especiais e ela não é subordinada ao formato. Aqui nós temos o exemplo de um papel reciclado. O papel reciclado possui uma textura especial, ele é levemente granulado e ele é obtido pelo seu próprio tipo de processo mecânico. Nós podemos separar sim a textura do formato, nós poderíamos trabalhar em outros formatos esse papel e a textura seria mantida. A produção da textura visual. As texturas visuais, elas podem ser produzidas a partir de diferentes técnicas e vamos começar também a ver cada uma delas. Por desenho e pintura, ou seja, pelo gesto, pela atitude manual do artista ou do profissional de edição visual, por impressão, por transferência e por fricção, e aqui nós temos o exemplo de uma impressão digital, pelos efeitos de pulverização, salpicado e despejo. Se nós salpicarmos tinta, nós vamos ter uma textura própria daquele momento. Temos a possibilidade de criar texturas pelas técnicas de mancha e tintura. Se fizermos a aplicação de tinta em um tecido torcido, nós vamos ter uma textura muito própria.
defumação e queima, temos o exemplo de um papel que é queimado. A queima desse papel no seu entorno vai gerar uma textura muito própria e bonita, utilizada em papéis antigos. A ranhura e a raspagem é outro tipo de textura, também provocado pela ação manual. Também pode ser provocado também por gestos mecânicos. Mas se nós tivermos, por exemplo, uma placa metálica e procurarmos arranhar essa placa com uma ponta afiada, uma faca, um estilete, por exemplo, nós vamos criar uma textura também de forma aleatória. Por processos fotográficos, existem técnicas fotográficas que nós podemos estar criando texturas muito bonitas visualmente. Aqui nós temos um exemplo de uma fotografia que esteve com o obturador aberto por muito tempo. E os efeitos de colagem também. Se nós tivermos diferentes texturas e colarmos umas às outras, próximas, justapostas ou sobrepostas, nós vamos ter a criação de uma textura própria também. Vamos ver agora a textura tátil. A textura tátil pode ser sentida pelo tato. E ela tem uma característica muito interessante, que a textura tátil, quando ela é fotografada, ela passa a ser textura visual. E existem 3 tipos principais de textura tátil. É a textura disponível na natureza, que são as texturas encontradas na natureza, como as pedras, as areias, as folhas. E aqui nós temos um exemplo de um tapete de flores natural. É um jardim encontrado na cidade de Bruxelas, que é criado de forma intencional pela ação do homem, mas que cria uma textura muito bonita. Temos a textura natural modificada, que são as texturas naturais. Aqui nós temos na tela o exemplo de uma placa em metal, que também sofre a ação externa do homem e ela perde a sua aparência original. Com o exemplo dessas perfurações nessa placa, é possível então criar texturas para instalações urbanas. E a textura organizada são os materiais organizados de tal forma que criam uma nova textura. Eles podem também ser justapostos, sobrepostos, colados. E aqui nós temos o exemplo de um trabalho da designer Heloísa Croco, que trabalha com madeira, e ao justapor então esses diferentes objetos em madeira, ela cria novas texturas. Então, em síntese, o que nós vimos nesta aula é que as texturas estão presentes em todos os formatos. As texturas, elas podem ser visuais e podem ser táteis. E as táteis são sempre texturas visuais. Para finalizar, eu vou te fazer uma proposta. Vou te convidar a experimentar desenhar um triângulo, um com preenchimento e outro sem preenchimento, e repetir essas formas até criar uma textura. Eu vou também te propor fazer um outro exercício, que é: sobrepõe um papel em uma lixa e com giz de cera marca esse papel até despontar a textura da lixa. Vais ver que aparece uma textura muito interessante. Essas são atividades práticas que tu podes fazer sozinho em casa e não precisas da minha ajuda. E podes também estar experimentando com outros materiais, é só usar a tua criatividade. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nessa aula. Eu espero que tu tenhas aproveitado o conteúdo, bons estudos e até o nosso próximo encontro.